programa A Vida do Alvinegro, aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Torcedor Alvinegro, boa noite. Ceará empata mais uma partida em 2019. Até agora o Ceará jogou 16 vezes. Atenção, 6 vitórias, 2 derrotas e 8 empates. Muito empate, não? Principalmente se você for levar em conta adversários de uma qualidade não muito boa, principalmente se formos ter como parâmetro a Série A. Então, hoje eu quero falar aqui no programa Vida do Alvinegro sobre 3 detalhinhos. Atenção, eu até coloquei no título do programa de hoje. As contratações que foram feitas esse ano deram certo até agora, vingaram. Os jogadores que permaneceram de 2018 para 2019 estão no mesmo nível. E o esquema que o Lisca está jogando, ele tem que continuar assim? É o único? Vamos lá começar. Eu tenho uma relação aqui, de todo o elenco do Ceará. Eu vou procurar aqui, obrigado, já todo mundo ligado aqui no programa, que já tem um monte de gente acompanhando, mas eu vou deixar para mandar aqui os alôs depois, tá? Vamos ver aqui o elenco, vamos procurar ser bem objetivo. O elenco do Ceará. Goleiros Richard, Diogo Silva, Fernando Henrique. Lateral direito, Samuel Xavier e Cristóvão. Zagueiros, Luiz Otávio, Thiago Alves, Valdo, Eduardo Brock e Charles, que voltou hoje a treinar. Laterais esquerdo, João Lucas, que está sentindo aí o calcanhar, e o Thiago Carleto, que estreou ontem. Na verdade, ele entrou em campo para bater 2 faltas. Uma ia quase fora do estádio e a outra no final do jogo foi muito bem. Então foi a única coisa que o Thiago Carleto fez em campo, uma péssima atuação. Tá? Volantes, Edinho, Juninho, Fabinho, Pedro Ken, William Oliveira e Aurimir. Meio campista, meias. Ricardinho tem hora que a gente pode chamar de volante, podemos chamar de meias. Ricardinho, Felipe Bachola, Chico, Wesley, Fernando Sobral e Juninho Quixadá, que parece que ressuscitaram. Fez algum treino já hoje com bola depois de 8 anos, 8 meses e 8 dias. Vamos ver se amanhã ele não se contunde de novo para voltar mais uma vez para o DRM. Lá na frente, Ricardo Bueno, Vitor Feijão, João Paulo, William, Roger, Romário, Alex Amado, Matheus Matias, e ainda tem o garoto Rick, da base. Isso aqui é o elenco do Ceará. Vamos aqui saber realmente se esse pessoal está bem. Depois eu falo sobre o esquema. Vamos lá. Os que permaneceram. Diogo Silva e Fernando Henrique, não temos muito o que dizer. Samuel Xavier, vamos começar por aqui. Ele ontem, o gol do Ceará, saiu por um cruzamento dele. Eu diria que durante todo esse ano de 2019, foi a partida, talvez, que o Samuel Xavier jogou alguma coisa. Mas ele está longe, mas longe demais do Samuel Xavier de 2018. Daqui a pouco vamos tentar descobrir as razões. Cristóvão, as poucas vezes que entrou, não mostrou absolutamente nada. Zagueiros, Luiz Otávio. Eu sou suspeito de falar de Luiz Otávio, de Arthur, de Richardson, do goleiro Everson, sem falar no treinador Lisca, porque eu passei o ano passado inteiro elogiando os caras. Mas, como eu sempre digo, eu estou aqui para dizer o que eu sinto, né? Se o cara está bem, eu digo que você está bem. Se o cara está mal, eu digo que você está mal. É com o treinador, é com o dirigente, é com o jogador. Eu não tenho vínculo, não tenho rabo preso com ninguém. Pois o Luiz Otávio, de quem eu sou um fã incondicional do seu futebol, eu diria que esse 2019, ele ainda não é também o do Luiz Otávio de 2018 e de 2017, não. Thiago Alves está voltando de contusão, esse ano ainda não jogou. Valdo, o mesmo Valdo de sempre, com altos e baixos.
Brock, mesmo nível do Valdo. Charles, aquele zagueiro que todo mundo conhece, truculento, que dá pancada, meio que atabalhoado, jogou poucas partidas e se contundiu. Voltou hoje também a treinar. Lateral João Lucas, um bom lateral. Eu já estou englobando todo mundo aqui. Os que permaneceram do ano passado para cá e até os contratados. Estou falando isso só para ganhar tempo. E vou já explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Tiago Carleto, até já disse agora um minuto atrás. No clássico anterior, no jogo contra o Corinthians, tinha torcedor do Ceará esculhambando o Lisca, por que não colocava o Tiago Carleto? E aí, às vezes, eu procuro fazer o papel de advogado de quem não está presente para se defender. Eu digo, será que o cara está em condições de jogar? Provou ontem que não. Tem que entrar? Tem, porque só entra em ritmo jogando, claro. Agora, entrou outro, para mim, muito mal, muito apagado, uma figura decorativa, o Thiago Carleto. Tirando aquela falta que ele bateu no final do jogo. Meio de campo, Edinho. Jogou 1 ou 2 partidas esse ano. Mal, o treinador deixou ele de lado. Juninho, eu vou englobar aqui Juninho, Fabinho e Ricardinho. Juninho e Fabinho, na verdade, mesmo futebol de outrora, muito aquém do que o torcedor do Ceará exige para que possa ser, cada um deles, titular no time do Ceará, visando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e principalmente Série A. Nenhum dos dois, para mim, tem condição de ser titular. E há muitos programas aqui que eu venho falando que tanto o primeiro volante como o segundo volante, para mim, são 2 vagas em aberto. Tá? Ricardinho, por incrível que pareça, Ricardinho, nesses 3 últimos jogos, Ricardinho até que cresceu de produção, cresceu. Mas também defendo o Ricardinho pelo bom caráter que é, pelo cidadão que sempre mostrou ser. Mas também não tem condição mais de ser titular do time do Ceará. Observe, olha, eu não sou pessimista. Não sou secador, muito pelo contrário. Eu sempre gosto de motivar. Agora, não posso deixar hoje de fazer uma análise completa do nosso elenco. Nós já estamos o quê? Hoje é o quê? 18 de março. Então, nós já estamos indo para o 3º mês do ano. Então, está mais do que na hora de fazer uma avaliação completa do elenco. Pedro Quem. Pedro Quem, também nunca fui muito fã do futebol dele, mas antes mesmo de ele tomar aquela punição por doping, ele ainda dava para se engolir por conta da força de vontade, da determinação que ele entrava em campo. Mesmo depois que ele voltou a jogar, nunca mais mostrou nem 30% do que ele vinha mostrando. Está sendo nem aproveitado. Os outros volantes, o William Oliveira e Auremir. O presidente Robson, o Lisca, para que foi que vocês contrataram esses 2 jogadores? Os caras não jogam, os caras não estão atuando. Então, esses aí fica complicado fazer uma avaliação. Auremir jogou 2 vezes. Foi substituído na segunda partida. Na primeira entrou no decorrer do jogo. O William Oliveira jogou, talvez, se tiver contado as vezes que ele entrou, talvez não tenha dado 30 minutos de jogo. 40 minutos de jogo. Então fica difícil avaliar esses 2 aqui. Mas como eu acredito no trabalho do Lisca, se esses 2 não estão sendo aproveitados, é porque ele vê os caras inferiores aos que estão jogando. E olha que os que estão jogando não estão me agradando, nem agradando a torcida alvinegra. Tudo bem. Se lá na frente disser assim, porque precisava de uma readaptação. Esses caras que vieram de fora, como o Auremir, como o Wesker, que chegou agora, como um ou outro que veio de outro país, tudo bem. Mas eu tenho que avaliar o hoje, né? Se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses eles começaram a jogar bem, eu vou estar aqui para elogiá-los. Eu tenho que analisar o hoje. Até porque o futuro só Jesus Cristo é quem sabe. Certo? Meia, já falei do Ricardinho, né? Felipe Bachola, falei aqui, eu tenho coragem de dizer, como eu disse em todas as redes sociais, eu não teria contratado Felipe Bachola. Eu não sei por que o torcedor do Ceará sempre botou esse rapaz nas nuvens. Eu nunca vi esse futebol todo desse Felipe Bachola. Tem uma certa qualidade, sim,
mas produz muito pouco. Eu até o rotulo nem gosto de rotular ninguém não, mas fui obrigado, até para que o torcedor entendesse que ele não é esse jogadorzão que vocês falam, não. Então eu coloco ele naquela categoria de craque vagalume. Pode fazer uma jogada de Neymar, mas pode passar o resto do jogo sem fazer nada, como ele tem feito. Ontem fez um gol, teve uma outra chance, mas cá para nós, a produção desse rapaz, desde o dia que ele voltou para o Ceará, eu digo que beira zero. Quem é o outro meio do Ceará? Chico. Fez 5 gols pelo Ceará. Eu vejo amigos meus ali nos grupos do WhatsApp. Por que o Lisca não bota o Chico? O Chico joga demais, o Chico cheira gol. Será? Em 2016 ou foi 17? Acho que foi 17. Ele jogou pelo CRB e eu coloquei esse menino na lista de destaque. Jogou bem. Mas, sinceramente, até agora ele não me agradou o futebol dele. Não, agradou não. Fez gols, mas eu avalio o jogador não é pelo que ele fez de gols, não é pelo que ele perdeu de gols, ou pelo que ele até jogou. Aliás. Avalio pelo que ele jogou, pelo que ele produziu, ou pelo que ele deixou de produzir. Né? Porque às vezes, o cara fez tantos gols, como estão dizendo o Chico, e isso credencia o cara ser titular, credencia o cara ser um grande jogador? Para mim, não. Fernando Sobral é na categoria dos que eu falei agora de Aureli e de William Oliveira, de Matheus Matias. Não joga, fica difícil. Ele, no jogo de ontem não, mas nos 2 jogos anteriores, ele entrou perto do final da partida e, honestamente, eu gostei do que eu vi. Eu procuro ter um olhar clínico para o jogador de futebol, com toda humildade que eu estou falando. Quero ver esse menino atuar mais. O pouco que ele entrou me agradou. Mas aí eu pergunto para o Lisca, se você não está botando o Lisca, é porque acha que ele tem um potencial inferior aos que estão jogando? Creio que sim. Aí eu já fico um pé atrás. Porque o treinador que está no dia a dia tem condição muito melhor de avaliar do que eu, que vejo o cara jogando 10 minutos, 15 minutos. Mas é outro jogador que cabe a pergunta. Para que a contratação? E onde foi investir dinheiro nesse menino? Juninho Quixadá. Já falei em outros programas. Tecnicamente, indiscutivelmente, o melhor jogador do elenco. Mas estava morto. Foi ressuscitado hoje, treinou. Será que amanhã não vai voltar para o DN? Então, meus amigos, esse critério de contratar é o mais importante no clube de futebol. O Wesley, gosto até de chamar de Neymar Black, ou Messi Black, por ser canhoto. Ele informa titularíssimo. Ele informa, ao lado do Juninho Quixadá informa, são 2 grandes meias. Mas o problema é, por que é que o Wesley ainda não está em forma? Foi outro jogador que no primeiro clássico contra o Fortaleza, contra o Corinthians, contra não sei quem, eu vi nas redes sociais os torcedores perguntando por que é que esse Lisca é tão teimoso e não coloca o Wesley? Está provado. Eu disse lá nos grupos, eu disse, será que esse homem tem condição de jogar? Entrou contra o Atlético Cearense, não fez nada. Entrou ontem, não fez nada. E olhe que eu estou falando de um jogador que eu sou fã do futebol, mas como eu sempre digo, eu não sou aquele torcedor, ou seja lá que área for, que o cara diz uma coisa e vai morrer com aquilo ali. Nem que provem que ele está errado. Não. Se o cara disser, rapaz, que o jogador tal é bom, o cara pode estar quebrando a bola, que o torcedor vai continuar dizendo que ele está bom. Aí quando ele está ruim, ele diz, o culpado é o treinador que está botando fora de posição. É só quem vê no futebol. Eu não sou assim. Eu quero saber do porquê é que o Wesley ainda não está em forma.
Lembro que no ano passado ele passou um bom período contundido, voltou no final, fez um gol importantíssimo pelo Ceará. Foi lá para fora, não sei se foi para o Japão, foi para o Japão. Foi lá para o Japão e aí eu fiquei surpreso quando o Ceará o trouxe. Porque eu disse, pô, se ele tivesse numa condição boa, será que o time japonês iria liberar? Fiquei com a pulga atrás da orelha e continuo com essa pulga atrás da orelha. Mas, repito, se ele voltar a jogar em condições ideais físicas, aí eu vou dizer, desculpa eu ter, quer dizer, baita de contratação, mas o jogador é momento. Eu só posso avaliar hoje. Vamos para o ataque agora? Vamos? Rapaz, já falei, tanto jogador que está em tanta fase ruim, que não cheguei nem no ataque ainda. E aqui é que a coisa complica. Ricardo Bueno. Até agora, o que é que esse homem fez pelo Ceará? Vitor Feijão. Às vezes que entrou, não agradou nem pouco. João Paulo. Vi esse menino jogando algumas vezes pelo Criciúma. Eu disse, é das apostas do Robson que podem dar certo. Até agora não deu. Gordinho. O Willi, meu Deus do céu. O Willi é aquele mesmo que surgiu pelo Vitória da Bahia. Passou pelo Botafogo, não sei por quem, foi para fora do Brasil e veio do Ceará agora. Eu acho que esse menino entrou uma vez no decorrer da partida desse ano. Aí cabe de novo a pergunta. Lisca, Robson, segurado. O que foi que vocês viram para trazer esse menino de volta, hein? De volta não, trazer esse menino do Ceará. Esse tipo de critério de contratação é que eu não posso concordar. Roger, eu tenho até que respirar. Eu fico também à vontade para falar do Roger, porque, assim como o Felipe Bachola, eles dois vieram como duas grandes contratações, não foi? Aqui nesse programa Vida do Alvinegro e nas redes sociais, eu tenho gravado que eu fui contra quando disseram o nome desses dois jogadores. Eu disse, o Roger, eu não teria trazido nem em 2011. O Roger nunca foi um grande artilheiro. O Roger nunca foi um grande jogador de futebol. Ele fez uma boa participação quando surgiu lá pela Ponte Preta e atuou bem agora uma fase pelo Botafogo, mas é fácil de explicar. O time do Botafogo vinha de uma crise terrível financeira. Contrataram o Jair Ventura, que é o filho do Jairzinho, para ser técnico, e ali ele fechou o grupo e os jogadores, um elenco de um nível mediano para baixo do Botafogo, conseguiu jogar bons campeonatos. E o Roger entrou nesse embalo, mas sabe por quê? O time se fechou, o grupo se uniu e eles jogavam não a 100 por hora, jogavam a 200 km por hora. Era entrega total, dedicação do primeiro ao último minuto. Então o Roger entrou nesse esquema aí e acabou se sobressaindo como a grande maioria dos jogadores do Botafogo, mesmo tendo nível técnico baixo. Tanto é verdade que o jogador que o Botafogo saiu para os outros clubes não fizeram nada. O Roger é um deles. Roger foi para o Internacional depois do Botafogo, foi para o Corinthians, aí o Ceará pega atrás para pagar 200 mil reais. Para mim, dinheiro quase jogado na lata do lixo. E vejam bem, como eu já falei, inclusive hoje, só o Ceará, acima de tudo. Eu estou falando isso do Felipe, estou falando isso do Roger, mas podem ter certeza, não é mentira, não é hipocrisia minha. Cada vez que eles entram em campo com a camisa do Ceará, estou torcendo por eles e vou continuar fazendo isso. Agora, eu não posso deixar de dizer o que eu sinto. Tá bom? Quem mais é de atacante, hein? Alex Amado. Eu vou pular aqui o Alex Amado até pelo lado humano, que eu estou torcendo que ele se recupere. Matheus Matias. Esse menino surgiu no ABC como uma grande promessa. Foi para o Corinthians, sumiu. Ceará trouxe. Até agora, mesma coisa que eu falei para as outras contratações. Se ele não está sendo aproveitado, é porque o Lisca acha que ele não está no mesmo nível dos atacantes que o Lisca está botando. Então,
É uma pena, é lamentável nós assistirmos isso. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual foi o jogador contratado esse ano de 2019 que encheu os olhos do torcedor do Ceará, da própria comissão técnica? Sinceramente, para mim, nenhum. Para mim, nenhum. E digo mais. Até os jogadores do ano passado não estão no mesmo nível que atuaram na Série A do ano passado. Então, é preocupante. Continuarei motivado, continuarei torcendo demais pelo meu vozão. E, aliás, isso é até pleonasmo eu falar isso. Tá? Mas é importante, porque tem aquelas pessoas, até de má índole, que deturpa o que tu fala. Eu sempre vou estar torcendo pelo meu clube acima de qualquer coisa. E pelos jogadores, pelo treinador que está por lá, pelo diretor que está por lá, pelo presidente que está por lá. Sempre, sempre e sempre. Tá? Então, é necessário, nós já estamos indo para o final de março, que dessa avaliação que eu fiz agora, que a comissão técnica, junto com o presidente do clube, faça uma avaliação para rever alguns conceitos. Se esses que não estão jogando, se o Lisca não for dar chance a eles, então manda embora. Ah, mas o cara tem contrato até o final do ano. Problema. Quando você contrata, é uma faca de dois gumes. Então, é melhor mandar embora e mesmo que assuma, sei lá, o salário, do que o cara ficar comendo, dormindo, se alimentando, viajando, às custas do Ceará, com a folha inchada e só fazendo número. Porque hoje está claro para mim as carências do time do Ceará. Aliás, elas já estão há muito tempo, mas agora viraram como se fosse de um ferimento pequeno, uma fratura exposta. Então, o Ceará precisa rever isso aí. Tem um elenco de 20 e tantos jogadores, mas de um nível bom. Esse aí é um lado da questão. Agora eu vou para o outro lado. Importantíssimo. Também elogio o Lisca desde o ano passado, quando ele foi contratado, e quando muitos jogavam pedra nele. Mas eu não tenho vínculo. Defendo quando acho que deve merecer a defesa. Procuro ser justo nas minhas avaliações, nos meus comentários esportivos. O Lisca, para mim, continua sendo um baita de um treinador. Diferente do que muitos amigos dizem, para mim ele faz uma leitura boa. Ontem estavam dizendo, por que é que tu bota Wesley, por que é que tu bota Chico, por que é que tu bota fulano, por que é que tu bota Beltrano? O Wesley mostrou que não merece entrar logo. Está sem condição física, fora de ritmo. Então eu continuarei dando crédito ao Lisca. O único sinão que eu coloco para ele, Lisca, é o seguinte. E aí serve, eu acho que para a maioria dos treinadores brasileiros. Eles começaram, de muito tempo para cá, a querer copiar a forma como os times europeus atuam. E eu já falo isso há muitos anos. Não dá para jogar aqui no Brasil do mesmo jeito que os times europeus jogam. Os gramados lá são tapetes. O clima lá, todos os climas são favoráveis, que você dá para você jogar num ritmo alucinante. As viagens lá são curtas. Tudo isso que eu falei 3 detalhes aí, tudo isso aqui no Brasil é o contrário. Não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto que não dá para querer imitar o futebol brasileiro. O segundo item, no futebol, Lisca e todos os treinadores do futebol brasileiro, vocês precisam entender que no futebol, o Brasil é primeiro mundo, a Europa é segundo mundo. Tanto é que eles vêm buscar os nossos craques, os garotos que surgem na base dos clubes.
Então, isso é uma prova que o celeiro de craques continua sendo aqui no Brasil. Na Argentina também, na América do Sul, mas mais ainda no Brasil. Tanto por nós sermos um país que sempre teve melhores jogadores, Pelé, Zico, etc., como também a nossa população é de que 220, 230 milhões de brasileiros. Então, isso por si só já prova que aqui tem condição de ter melhores jogadores. Então, esse é outro ponto em que o Brasil tem que continuar sendo o futebol melhor do planeta. Não está sendo, mas fica para outra discussão. Então, o que é que acontece? Se vocês forem observar, os treinadores brasileiros hoje, eles botaram um negócio na cabeça. Atenção! De jogar no 4-3-3. Claro que aí entra aquelas frescuras. Eles não dizem 4-3-3, eles dizem 4-2-3-1, 4-1-4-1, aquela frescura que tem lá na Europa. Que eu conheço futebol só com 3 setores. É a defesa, o meio-campo e o ataque. Agora, em cada setor desse, você pode variar. Você pode, em vez de, por exemplo, o tradicional qual é? 4-4-2. Claro, você pode pegar e assim, vou jogar no 3-5-2. Pode, claro que sim. Botar só 3 ali, atrás 5 no meio da frente. Pode, sim. Você pode pegar no 4-4-2, jogar com 2 volantes e 2 meias, ou com um volante e 3 meias, ou com 3 volantes e 1 meia, ou com 4 volantes. Não pode? Pode. Mas continua com 4 no meio campo. Lá na frente, você pode jogar com 2, não pode? Com um ponto aberto e com centroavante. Ou, se você quiser, você pode botar 2 caras abertos. Ou, se você quiser, pode botar 2 camisas novas. Mas continua o quê? 2 na frente. Então, isso aí, eu estou falando porque é uma coisa que me irrita. Sabe? Tirar a essência do futebol brasileiro. E aí, os nossos treinadores, eles começaram essa frescurite de querer jogar no 4-3-3, aspas. Eles ficam com um homem de referência, tá? E botam 2 meias pelos lados do campo, ou até um jogador, um segundo atacante, com característica ofensiva mesmo, sem ser meia, pelo lado, joga um outro meia pelo outro lado, como se fosse um 4-3-3 falso. Só que, e aí vem o que eu não entendo, não concordo. Eu sei que é isso que acontece. E o melhor é você ir de acordo com a onda, falar da modernidade, falar que é assim. Não, eu gosto de falar o que eu vejo, e para mim isso não é certo. Poxa, se você põe, vou agora para o Ceará. O Leandro Carvalho chegou, né? Quando o Leandro Carvalho não estava jogando, ele estava botando o Chico lá na frente, o Felipe do outro lado, com o Roger. Não era assim? Leandro Carvalho chegou, ele tirou o Chico do time, mas o que é que ele fez? Continuou no 4-3-3 falso. Fabinho, Juninho, Ricardinho no meio, Leandro Carvalho, Roger e Felipe. O que é que o Lisca faz? Ele puxa os 2 jogadores de lado, toda a vida do meio campo para trás. Para o quê? Sem a bola, marcar. Todo time brasileiro hoje está fazendo isso. Seria mais fácil eu concordar, mas eu não quero mais fácil, eu quero dizer o que eu sinto. Rapaz, está na hora desses caras acordarem e perceberem que isso não é o certo. Vamos lá, vamos tentar aqui clarear. Vamos tentar clarear, porque o torcedor está contaminado pelos radialistas, pelos jornalistas. Ele acredita que o cara tem que vir até a defesa para marcar, porque senão os laterais vêm, os laterais adversários. E aí eu vou fazer o contraponto. Vamos supor, vamos pegar o jogo de ontem. Fortaleza tinha um Araruta, né? Araruta, sei lá. Araruna pela lateral direita e tinha o Carlinhos pela lateral esquerda. Vamos aqui criar uma situação. Ceará do jeito que entrou. Aí o treinador do Fortaleza, o Rogério Ceni, diz assim, o lateral esquerdo dele, ô Carlinhos, eu quero que você apoie. Ô Araruta, lateral direito, eu quero que você apoie.
Atenção. Vamos lá. Aí os dois laterais de Fortaleza viriam, que eu estou hipotetizando, né? Viriam para cá, apoiar, para atacar o Ceará. Tudo bem. Aí vamos supor que a minha tese não precisaria o Felipe vir lá da ponta esquerda, lá para a lateral esquerda, nem precisaria o Leandro Carvalho vir lá da ponta direita para cá. Eles ficariam, na pior das hipóteses, só até o meio campo. Sabe o que é que ia acontecer? Ayrton, mas o Fortaleza ficaria com dois laterais se juntando aos meus atacantes. Tudo em cima do Ceará é um risco? Sim, um risco. Mas o que é que ia acontecer? Eles deixariam a brecha para o Felipe pelo lado esquerdo, pelo o menino Leandro Carvalho pelo lado direito. Então, será que eles viriam? Viriam não. Viriam não, porque o treinador deles ia dizer: como é que eu vou deixar essa brecha aqui na minha zaga? Não tinha nem perigo de vir. Então, isso aí, para mim, é um erro crasso, um erro grosseiro dos treinadores brasileiros, sabe? Primeiro que eu acho que o esquema tradicional é o 4-4-2. Você fecha melhor o meio campo. Basta 2 volantes, 2 meias e 2 homens na frente. Claro que sem a bola, eu não estou dizendo que não é para você marcar, não estou dizendo isso. Agora, eu não concordo, é você fazer com que os seus atacantes venham até a defesa, cara, para marcar. Não tem condição física de jogador que aguente. É por isso que nós vimos ontem, por exemplo, no Clássico, jogadores com câimbra, e isso tem sido uma rotina no futebol brasileiro, porque os treinadores querem que os atacantes subdesçam o tempo todo. Não tem consistência física que suporte. Então, eu para não me compridar muito, tá? Que isso aqui é meio que polêmico, tá certo? Mas eu digo que eu sinto, posso até estar vendo errado, mas eu, treinador, eu escalaria o meu time num 4-4-2, sem os meus atacantes precisarem ir lá para a minha defesa para marcar. Eu duvido, Deodó, se o treinador adversário daria liberdade para os seus laterais subirem. Duvido, Deodó. E se subissem, a gente pegaria ele no contrapé. É assim que o futebol antigo usava. Por que antigamente os placares dos jogos eram elásticos? Porque é que todo torcedor saía feliz de campo. Porque o que agrada o torcedor é o bom futebol, é o gol. Agora, para sair um gol é uma dificuldade, rapaz. Porque o jogo é truncado, o jogo é amarrado, é todo mundo marcando todo mundo. E aí nivela por baixo. Eu sou meio que conservador, não nego. Sou romântico, sou do era do futebol romântico. Eu sei que hoje a coisa mudou, sim. Mas vamos mudar só o que for preciso mudar, e não tudo. Então, eu termino o programa de hoje perguntando para o nosso treinador, mas sei que serve essa pergunta para todos, sem exceção, no futebol brasileiro. Será que o Ceará precisa, grande Lisca? Olha, só teu fã, hein, Lisca? Estou fazendo essa pergunta. Será que é preciso o Ceará sempre jogar nesse esquema amarrado, com 2 homens lá na frente pelos lados, tendo que voltar? E a condição física? E a qualidade? Na hora que o cara volta, cadê a condição física para o cara criar? Sem falar que agora é jogo em cima de jogo. Não tem condição física para o atleta. Então, quisera eu que essas minhas palavras aqui, esse meu comentário, servissem para alguma coisa. Tenho praticamente certeza que não, porque já é uma coisa que está contaminada, inclusive na cabeça dos torcedores. Eu sou assim, eu não sou o cara do contra, eu sou o cara de estar a favor. Agora, para eu estar a favor, para eu ser otimista, e sou otimista, eu analiso. Tem muitas coisas que mudou no futebol, muitas coisas mudaram no futebol, que eu não concordo, mas muitas. Você quer ver outra coisa? Essa história dos estádios brasileiros hoje, tudo igual, negócio de arena. Eu faço uma pergunta a você, que é da minha geração.
Para quem é novo, vai na onda da mídia. O futebol, qual é o futebol melhor? O de antes ou o de hoje? Era melhor você assistir o futebol no Castelão de antes, no PV de antes, ou no PV de hoje, ou no Castelão de hoje. Eu aposto com quem quiser. Como o cara da minha época, da minha geração, prefere 200 vezes mais o futebol de ontem. Você prefere mais a qualidade técnica, os esquemas que eram os times jogavam de antes ou de hoje? Eu duvido que os caras prefiram o de hoje. Numeração do jogador. Você prefere que o seu time jogue do 1 ao 11 ou essa esculhambação que é hoje? O cara entra com a camisa 29, 34, 88, 100, 140, 10.287. Se você não conhecer a característica do jogador, fica até difícil você fazer a leitura de jogo, porque você não sabe qual é a função do cara. Aí alguém vai dizer, aí, mas é porque tem que vender a camisa. Rapaz, o jogador, o torcedor quer comprar a camisa, é do time. Ah, tudo bem, se o craque do Ceará for camisa 10, pode botar lá, camisa 10, o cara já sabe que é ele. Mas, para mim, tinha que ser do 1 ao 11. 2 na lateral direita, o 6 na lateral esquerda. Eita, desculpa. O camisa 5 é o primeiro volante, o camisa 7 ou 8 é o segundo volante, e assim sucessivamente. Ou seja, essas coisas de hoje, rapaz, quer ver mais uma? Eu me empolguei, quer ver mais uma? Antigamente, você tinha o treinador quando entrava em campo, além do time, né? Time titular e reserva. Você tinha o técnico, você tinha o massagista, quem mais? O preparador físico e pronto. Hoje o time entra em campo, rapaz, tem outro time fora. Analista de desempenho, analista disso, analista daquilo, analista daquilo outro. É auxiliar disso, auxiliar daquilo, auxiliar daquilo. Tudo encarece o futebol. Quer dizer, quantos profissionais hoje não têm uma comissão técnica? Será que realmente isso é preciso? Será? Eu estou provocando aqui o torcedor do Ceará, que está me assistindo, para o cara pensar, não apenas balançar a cabeça do que os jornalistas dizem. A arbitragem, para encerrar, a arbitragem. Árbitro bandeirinha 1, bandeirinha 2. Quer dizer, de um lado, um bandeirinha do outro. Hoje, além desses três, tem o quarto árbitro, tem o quinto árbitro. Estão inventando agora até árbitro de vídeo, o tal do VAR. Fica lá numa sala, no estádio, bem uns 4 ou 5 analisando. Quem é que paga tudo isso? Quem é que paga tudo isso? É o torcedor. Porque o dinheiro do clube é do torcedor. O dirigente, ele administra. Eu fui olhar hoje o borderô do jogo de ontem, que eu vou ver se no próximo programa eu também trato disso. A minha função é essa. Olha, quem não me conhece no rádio desde o ano 2000, eu sempre fui assim, trazendo temas que a turma não aborda no dia a dia. Eu gosto de abordar, fazer programa diferente. Rapaz, eu fui ver o borderô de hoje, a renda de ontem foi toda de Ceará, porque era a Copa do Nordeste. Foi toda de Ceará, aspas. Meu irmão, de 640 mil, se eu não me engano, de renda, o Ceará levou 315 mil. Aí você vai me perguntar, e o resto aí? INSS, aluguel de campo, arbitragem, 4 móveis, taxa não sei de quê. Aí lá aparece outras despesas. 138 mil reais de outra despesa. Aí eu não aguento. Quer dizer, o Ceará que leva a sua torcida, tudo bem que ontem era 2 torcidas, mas como o Ceará era o mandante, era como se fosse só do Ceará. A renda de 640 mil, o Ceará não levou 50%, cara. Eu posso concordar com essas coisas de hoje do futebol? Isso precisa ser revisto. Eu sei que uma andorinha só não faz verão. Eu sei que ninguém gosta de abordar isso. Nenhum comentarista aborda isso. Mas eu me sinto bem em tocar nesses temas. Me sinto bem. E eu faço o programa com toda humildade. Eu faço para eu dizer o que eu sinto. Tá certo? Então, meus amigos, obrigado a todos aí pela audiência. Depois a gente fica devendo aí os alôs aí para a galera, tá bom? Quem puder,
se inscreva no meu canal do YouTube. É só botar a Vida do Alvinegro no YouTube. Aí você vai lá, se inscreve e compartilha, tanto no YouTube como aqui no programa. Terminar aqui o programa aqui, compartilhe para todos os seus grupos, para todos os seus amigos, tá bom? Obrigado. Quarta-feira tem Ceará contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. Ceará não é time, negócio de se abrir. Eu tenho nojo desse negócio de abertura. Deus me livre do meu clube facilitar para outro. O Ceará deverá ir, é lógico que Cinco Listo não é louco, tem só o apelido de doido, mas ele não é doido, ele é inteligente. Ele não é louco de botar esse time que vem jogando, né? Para descansar os caras. Se bem que hoje eu não sei nem quem merece ser titular, quem merece ser reserva. Próximo programa eu também vou tentar aqui formatar um time do Ceará, que eu confesso que eu tenho dúvida, tá? De tantos jogadores que não estão rendendo. Então, que entre essa galera que não está jogando contra o Ferroviário para ganhar. Se vai ganhar ou não é outra história, ok? Para cima deles, meu Rosão.